Acreditamos que podemos mudar o mundo se tivermos o poder da educação e da ciência. Um ecossistema que existe para transformar e ser o melhor em todos os formatos. E quando surgem novas perguntas, juntos encontraremos novas respostas. Processo Seletivo Unifacisa 2021. Seja você a resposta para o mundo. A Unifacisa está de portas abertas para você. Venha conhecer a nossa estrutura e experimentar a incrível experiência universitária do nosso ecossistema. Laboratórios de todas as áreas, complexo esportivo, área de lazer, vivências em sala de aula e muito mais. Temos horários exclusivos para você e contamos com todas as medidas de biossegurança. Agende seu horário e conheça a Unifacisa. Bom, boa tarde aí, pessoal. Como é que vocês estão? Meu nome é Gutenberg Gonçalves, sou engenheiro civil e, juntamente com a professora Renata Garcia, engenheiro eletricista, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o que é que o curso de engenharia civil tem para oferecer a vocês e um pouquinho da razão da gente ter sido uma das melhores avaliações Norte e Nordeste. Então, professora Renata, por favor, se apresente. Sim, como o professor Gutenberg já falou, né, meu nome é Renata Garcia, eu sou, devido à multidisciplinaridade desse curso, né, que engenharia civil isso faz com que eu possa fazer parte do corpo docente do curso de engenharia civil, já que a minha área não é engenharia civil, né, eu não sou formada em engenharia civil, sou formada em engenharia elétrica, e atuo na docência desde o ano de 2018, assim como o professor Gutenberg também, não é isso? Exato. Eu estou formado desde 2013, gente, eu atuo no campo como engenheiro de execução, projetista e agora como docente na Unifacisa desde 2018, se fala memória, Renata. Que a gente entrou junto. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o que é engenheiro civil e o que é a nossa vida de engenheiro civil e como a Facisa, como a Unifacisa pode ajudar você a alcançar esse sonho. Se é que esse é esse sonho, espero que seja. Pois é. Então, a gente, antes de mais nada, convida vocês a participar, né, a participar dessa apresentação e também essa apresentação sobre o curso de Engenharia Civil e também a conhecer a infraestrutura da instituição, né? A instituição convida todos vocês a conhecer a infraestrutura, verificar todos os laboratórios e todos os recursos que tem lá disponíveis para vocês. Tá? Exatamente, não percam essa oportunidade, façam um agendamento e visitem a gente. Só lembrando, estamos aqui sem máscara no momento, porque a gente está em casa, mas todas as seguranças, medidas de biossegurança estão sendo tomadas e providenciadas já uns fascistas, não tem perigo nenhum. Exatamente. Então, falar um pouco sobre engenharia civil, né? A engenharia civil ela é um curso de especialidade dentro das demais engenharias que aborda a criação e execução de projetos de infraestrutura, assim como a sua manutenção, visando o bem-estar da sociedade. Não só a criação e execução de projetos, mas também a parte de fiscalização, gerenciamento, tudo isso está dentro da área de engenharia civil, faz parte do âmbito, né, do profissional da engenharia civil. E aí, eu colocando aqui nessas imagens para vocês, né, é possível vocês conseguirem perceber nessa primeira página a parte de projeto, né? Colocar no papel todo o planejamento. Na segunda imagem seria a execução, então, o projeto somada à execução do projeto daria para a gente essa imagem aí das edificações, né? De edifícios que são obtidos a partir justamente dessa interação entre a criação e o desenvolvimento do projeto, né? A execução do projeto. O que seria um projeto de construção, né? O que seria um projeto de construção? Projeto de construção nada mais é do que um rascunho que norteia os caminhos que devem ser seguidos para a construção, levando em consideração os custos, levando em consideração os prazos, levando em consideração a viabilidade econômica, a viabilidade técnica. Então, um projeto de construção é justamente isso, tá?
um rascunho do que norteia os caminhos para o desenvolvimento de todo esse processo. Certo, gente? Falando agora sobre o profissional, né? O que seria o engenheiro civil? O engenheiro civil é um profissional que é responsável por projetar, gerenciar, executar e fiscalizar uma obra, que pode envolver, entre tantas outras estruturas, pode envolver casas, edifícios, pontes, viadutos, estradas, barragens, túneis, aeroportos e portos. Ainda existem uma gama enorme aí de estruturas que podem fazer parte do currículo de um engenheiro civil. E aí, para ver realmente a importância do engenheiro civil para a sociedade, a gente pode fazer a seguinte reflexão: como seriam as nossas vidas sem essa figura do engenheiro civil, né? Sem essa profissão do engenheiro civil inserida na sociedade? Então, fazendo essa reflexão, a gente pode pensar no nosso cotidiano. Por exemplo, hoje ao acordar, eu tive que escovar os dentes, eu tive que tomar banho, né? Ações comuns do cotidiano de qualquer pessoa. Então, nessas situações, existe a presença do encanamento, né? Do abastecimento de água. E é isso aí a gente pode associar a figura de um engenheiro civil, né? Instalações prediais e sanitárias. Exatamente. Então, a gente pode associar aí a figura do engenheiro civil e perceber a importância desse profissional, né? Sem esse profissional, todas essas atividades que eu falei para vocês estariam comprometidas. Antes mesmo da pandemia, a gente circulava aí com mais tranquilidade, né? A gente saía de casa, eu, enquanto docente, saía de casa, ia para a instituição. Então, esse caminho que eu percorria, né? As estradas que eu percorria, as ruas que eu percorria, nesse trajeto, saindo da minha casa até a instituição para trabalhar, está relacionado também com o trabalho de um engenheiro civil ou de um grupo de engenheiros civis, né? Então, a gente tem aí a presença do engenheiro civil e por aí a gente consegue observar a importância dessa profissão dentro da sociedade, tá? O engenheiro civil, ele precisa se preocupar com a sustentabilidade, certo? E a sustentabilidade, ela deve estar presente dentro de todos os projetos da engenharia civil, uma vez que para executar tais estruturas, né, criar projetos e executar estes projetos das estruturas, ele precisa levar em consideração as normas técnicas, analisar os dados, observar a viabilidade econômica, observar o contexto social, econômico e principalmente o contexto ambiental, né? Isso deve estar relacionado com a atividade de um engenheiro civil. Ele deve se preocupar com os possíveis impactos ambientais que tal estrutura, né, poderá causar naquele ambiente. Então, hoje, mais do que nunca, não só a engenharia civil, mas outras áreas de especialidade também estão se preocupando com a sustentabilidade, estão se preocupando com novos métodos de minimizar os impactos ambientais, e a engenharia civil, ela não fica de fora disso. Ela realmente tem essa preocupação e a gente deve levar ela em consideração, justamente devido à importância da engenharia civil na sociedade, né? Como ela está presente em várias situações, exatamente. Como o professor, antes meu, gostava de dizer, ele falava, toda obra tem um custo. E não é apenas o custo que a gente está falando financeiro. Toda obra tem um custo. Vocês devem, dependendo da idade de vocês, baseando no 18 para baixo, vocês devem ter estado essa frase várias vezes. Sua mãe, seu pai, o seu avô já deve ter dito uma frase do tipo, antigamente aqui tudo era mato. O custo da evolução é que esse mato foi embora. A gente hoje em dia tem uma cidade, por exemplo, em Campina Grande, a gente tem uma cidade praticamente desenvolvida, uma cidade predial, a gente já pode ser considerado dessa maneira, a gente tem obras de grande porte como nossos viadutos. E, tipo, o preço disso, nessa parte, foi, querendo ou não, o mato foi embora, o mato que seus pais falavam. Agora, essa questão, esse mato que foi embora vai ter um custo sobre a gente, ele vai fazer falta, então isso tudo deve ser pesado na hora de a gente trabalhar. Desde uma simples obra de fazer uma casa, até uma obra um pouco mais complexa, como, por exemplo, mineração, que existe no minerador e o civil trabalham em conjunto geralmente, para evitar que os dejetos e digamos, a contaminação ambiental seja reduzida ao máximo. Então, que nem a senhora Renata falou. Pode prosseguir, senhora Renata. Exatamente. Então, seguindo aqui, né, ainda falando sobre a importância da engenharia civil dentro da sociedade, a gente coloca aqui para vocês uma charge onde a gente consegue ver, descrevendo para vocês, né,
a gente consegue ver aí 2 engenheiros, provavelmente, conversando e orgulhosos da estrutura que estão desenvolvendo, né, que estão executando. E embaixo a gente vê aqui pessoas que representariam a sociedade, verificando que tal projeto, tal execução de obra está causando uma destruição no ambiente, né, está causando um impacto negativo no ambiente onde ela está inserida. E aí a gente colocou essa charge aqui justamente porque é uma crítica a isso, né? A engenharia civil, ela deve justamente seguir no sentido oposto ao que está descrito aqui nessa imagem, certo? No sentido oposto ao que nós devemos optar, né? Vocês, enquanto futuros engenheiros civis, então a gente deve optar sempre, escolher o lado oposto ao que está descrito aí nesta imagem, certo? Então, o impacto da engenharia civil para a sociedade, ele é muito significativo, e se a engenharia civil, se os engenheiros civis, eles buscarem sempre recursos, prezando pela sustentabilidade, a gente vai ter, com certeza, uma sociedade, um ambiente mais sustentável, né? Mostrando aqui para vocês um exemplo de uma casa eficiente, né? Uma casa eficiente teria aí essa cobertura verde. A cobertura verde, ela tem inúmeras vantagens, mas o que a gente pode citar é, por exemplo, a poluição, ela é retida, certo? A poeira e a poluição, ela fica retida por essa cobertura, fazendo com que o ar fique mais limpo. Nós temos também a questão até mesmo da isolação sonora, então, a poluição sonora dos vizinhos talvez não atrapalhe tanto os moradores de uma residência que tem esse tipo de cobertura. Nós temos também janelas aí, grandes, largas, né, que tem essa função de melhorar a questão da ventilação e, principalmente, a questão da luminosidade, tendo, assim, uma menor necessidade, né, de gastar energia elétrica com iluminação, principalmente durante o dia. Nós temos aí também, sobre o teto, a gente consegue ver a conversão de energia solar, né, para aquecimento de água, seria um sistema de utilização da energia solar para aquecimento da água para ser utilizada, né, pelos moradores da residência. E nós temos também aí uma placa fotovoltaica que, com os custos cada vez mais reduzidos, né, a gente consegue ter aí como uma boa alternativa para a geração de energia elétrica. O mercado da engenharia civil, ele é muito amplo. O engenheiro civil, ele pode atuar em diferentes áreas de concentração, né? No curso da Unifacis, a gente consegue abordar essas áreas de concentração aí para os nossos estudantes, e eles têm um contato com estas áreas, e as áreas seriam recursos hídricos e o meio ambiente, a geotecnia, estruturas, engenharia de transportes e construção civil. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Tá? Exato, até porque na Unifacis, a gente tem um perfil de engenheiro que é formado aqui, um engenheiro generalista. É aquele engenheiro que ele é capaz de trabalhar em qualquer uma dessas 5 áreas de concentração. Em vez de formar um engenheiro, digamos, um especialista, alguns cursos em algumas locais prezam só mais estruturas, prezam pavimentação, não, a gente garante que você saia apto a desenvolver qualquer tipo de projeto dentro dessas 5 áreas de concentração. E isso, para mim, é extremamente importante, você sair um engenheiro que sabe fazer tudo, que sabe fazer qualquer coisa. Exatamente. Então, falando um pouquinho sobre os recursos hídricos, né? Os recursos hídricos, o engenheiro, né, que atua nessa área de recursos hídricos, ele precisa fazer estudos, ele ter conhecimento de estudos hidrológicos e hidráulicos, justamente de estruturas que precisam, que estão relacionadas ao fornecimento de água, que estão relacionadas à geração de energia elétrica, que estão relacionadas ao projeto de irrigação, que estão relacionadas ao processo de drenagem, certo? Que estão relacionadas também a essa parte de controle dos rios, né? Enfim, o engenheiro que atua nessa área de recursos hídricos e de meio ambiente, ele tem justamente essa função de fazer esses estudos, certo? Para que haja uma melhor execução de tais obras. Exato. Então, onde é que a gente entra? Onde é que o engenheiro civil entra? Qual tipo de obra que a gente geralmente trabalha em recursos hídricos? Se a gente quiser falar de uma coisa da atualidade, a gente tem, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. Algumas localizações não tinham água, agora elas têm água.
Isso é uma obra de canais muito bem trabalhada, muito bem executada e que está ajudando muita gente por aí. Se a gente pensar em uma coisa um pouco mais necessária, uma coisa que a gente tem que ter mais cuidado, tem as barragens de rejeitos, que a gente já viu algumas barragens causando vários desastres ambientais. Barragem de rejeitos de mineração, ela tem que ser feita, tem que ser bem adequada. E também temos outros que só tragam benefícios, pelo menos na sua maioria. Toda obra tem um certo custo, como já falei para você anteriormente, mas sem pensar na hidrelétrica, ela é excelente, ela utiliza a força da água a nosso favor. Ela utiliza a força mecânica, transformando em energia elétrica para a gente. Então, a gente sabe trabalhar os recursos hídricos, a gente só tem que tomar cuidado com a relação deles, que geralmente estão lado a lado com o meio ambiente. Essa água que a gente está trabalhando, a gente tem que ter um cuidado com ela para ver como é que a gente vai devolver ela para o meio ambiente. Por exemplo, se a gente vai utilizar ela em uma vargem de mineração, qual a qualidade que ela sai? Ela tem que ser tratada antes de ser devolvida ao meio ambiente. O que a gente faz com ela? Se a gente tem uma barragem, qual tipo de barragem que a gente está trabalhando? Uma barragem de terra, uma barragem de concreto? Qual o propósito dessa barragem? Se você quiser pensar maior ainda, pensar grande, veja o Canal do Panamá, que é uma eclusa. Eu não sei se é a mais famosa do mundo, mas eu garanto que é a mais famosa aqui da nossa região. Então, o que é que ela faz? Ela literalmente é um elevador de navios e barcos, embarcações em geral. Ela faz com que você possa ascender e descender grandes cotas, grandes desníveis, utilizando apenas a força da água. Isso é, do ponto de vista da engenharia, uma obra magnífica. Exatamente. Nessa imagem aqui, a gente tem a hidrelétrica de Itaipu, né? Na matriz energética do Brasil, as hidrelétricas, elas representam a maior parte, né? Então, a hidrelétrica de Itaipu, ela está aí representando justamente a atuação de um engenheiro nessa parte de recursos hídricos e de meio ambiente, já que ele deve se preocupar com o meio ambiente também, onde está sendo instalada uma usina hidrelétrica, né? Então, será possivelmente instalada a usina hidrelétrica, questão também dos animais que estão lá no ecossistema, que fazem parte do ecossistema. Então, aí, o engenheiro civil ele tem uma grande responsabilidade com o meio ambiente e com a sociedade, né? Bom, nós temos também essa área aí da geotecnia. A geotecnia, ela se preocupa justamente com os componentes, né, que estão na parte da superfície terrestre, que seria, no caso, o solo e as rochas. Então, verificar se tais dispositivos, se tais elementos, né, se tais estruturas têm capacidade de suportar sobre si as fundações das estruturas, né? Então, fazer esse estudo de viabilidade, já que esses componentes, né, o solo, ele tem que suportar o peso das estruturas, é bastante importante. Não é verdade, professor Gutenberg? Com certeza. A geotecnia, ela talvez seja a minha área favorita, eu gosto bastante de mecânica dos solos, de fundações em geral. Por que eu admiro a geotecnia? Por que eu amo essa área? É o solo, é o chão, literalmente é o chão que a gente vive. Ela está diretamente ligada com todas as outras áreas. Ela é a única área que todas as outras precisam. Porque quando a gente pensa em recurso hídrico, professor, o que a gente precisa é saber de solos. Pega uma barragem, a gente precisa colocar a barragem em cima de algum local. Que local é esse? É o solo. Esse solo pode até estar abaixo de um pouco de água, mas ele continua sendo solo. Quando a gente pensa em levantar um prédio, se o solo da gente não aguentar, a gente pode ter a melhor fundação da face da terra. Às vezes a fundação não é que racha, e sim o solo. Pessoal, o solo pode romper, pode ter um deslocamento de massa. Então, para a gente garantir que o nosso prédio fique em pé, a gente precisa garantir que o nosso solo não vá para canto nenhum. Ele também tem uma resistência adequada. Se a gente pensar um pouco mais além, uma coisa mais comum, as viagens que vocês fazem para João Pessoa e outras cidades mais próximas, pavimentação, estradas. Se o seu solo não tiver condições adequadas, sua estrada não vai ser bem desenvolvida e a pavimentação vai ter falha, porque ela precisa de uma boa base para se manter. Às vezes o pavimento, você vê ele trincado, você acha, pavimento de má qualidade, o pessoal não fez um trabalho adequado. Não, simplesmente é o solo embaixo que está ruindo e, consequentemente, está levando a camada de pavimento junto. Justamente. Então, dando continuidade, né, a gente já falou sobre a área de recursos hídricos e meio ambiente, já falou sobre geotecnia, podemos falar agora sobre as estruturas. As estruturas é o que dá sustentação à construção. Então, essa área de estruturas, ela busca justamente analisar a viabilidade dos materiais, né, o comportamento dos materiais, o estudo do comportamento físico dos materiais, para ver o que se encaixa melhor
para compor as estruturas de uma obra. Exato. Do ponto de vista geral, eu creio que essa é a minha segunda favorita. Estruturas é muito interessante, porque é como brincar de ser uma coisa além do que você é. Por exemplo, você imagina, eu quero construir, beleza, vem o próximo passo, você quer construir o quê? Baseado nessa resposta, a gente tem várias outras incógnitas que vão aparecer, várias outras perguntas que vão surgir. Beleza, você fala, eu quero construir um viaduto. Ok, por que você quer fazer isso? Qual é o seu propósito? Até baseado nisso, o elemento estrutural do viaduto vai mudar. A gente vai utilizar tirantes, que é justamente esses cabos de aço que você vê nesse viaduto. A gente vai precisar deles ou não. Depende do tipo de viaduto, depende de onde a gente está trabalhando, depende do tipo de concreto que for utilizado, depende da armação que eu coloquei. Então, a parte estrutural, ela é muito bonita. Você pode criar desde uma simples casa até aqueles prédios que a gente vê em Dubai. Agora, como é que a gente garante que eles fiquem em pé? A gente tem que estudar tudo. Então, a parte de estrutura é extremamente importante, porque ela tem que prever e se antecipar, também na parte das fundações, a outros problemas. Quando a gente fala problemas, digamos, fatores inesperados. Por exemplo, pegue um terremoto. Se a gente imaginar um terremoto na cidade de Campina Grande, provavelmente todos os prédios ruiriam. A gente não teria esse preparo. Agora, já imagine prédio no Japão. Por que os prédios do Japão não caem? Porque eles anteciparam o terremoto. Eles têm que se antecipar certas causalidades, problemas que possam acontecer. A gente tem uma vantagem de morar no Brasil. Boa parte desses problemas aqui não existe. A gente tem que se preocupar com o quê? Às vezes, alguns ventos fortes, chuvas fortes. Então, tudo isso deve ser levado em consideração na nossa estrutura. Teve alguns prédios recentes que caíram, que a gente viu que boa parte dela foi falha da estrutura. A estrutura não estava preparada para receber tanta agressividade. Por exemplo, quer fazer um prédio à beira-mar, você tem que ter cuidado com a maresia. A maresia leva a corrosão. Isso dentro da ferragem, dentro do próprio concreto. Então, a gente teria que ter um cuidado maior com isso. Então, estruturas é muito bom porque é um leque de possibilidades infinitas. E também ideias justificativas e problemas que a gente tem que resolver também infinitos. Então, a gente pode deixar qualquer coisa de pé. A gente só depende do dinheiro, das condições do nosso terreno e com que material a gente vai trabalhar. Exatamente. Fazer um estudo desses materiais, não é isso? Verificar as características, para ver qual que melhor se adequa para suportar a construção, não é isso? Perfeito. E aqui nessa imagem a gente tem uma imagem bem conhecida, né, da nossa cidade, é o viaduto daqui de Campina Grande. Seria uma obra de grande porte, né, uma estrutura de grande porte. Nós temos também aqui outra área, né, de concentração que o engenheiro civil ele pode atuar, seria a engenharia de transportes. E aí, quando a gente fala de engenharia de transporte, está relacionado, né, ao transporte não só de pessoas, né, mas também de materiais, de forma rápida, de forma eficiente, com um custo reduzido. Então, seria o estudo, né, de como fazer esse transporte de pessoas e materiais de forma rápida, segura, né. A engenharia de transportes, ela também está relacionada, né, com toda a infraestrutura, certo? Com toda a infraestrutura que está ligada ao sistema de transporte e o seu desenvolvimento, o seu possível desenvolvimento, certo? Assim como também a sua manutenção. Exato. A engenharia de transportes, ela também é uma área que parece simples, mas ela é muito profunda. A engenharia de transportes, ela muda de acordo com qualquer situação que você encontra na sua cidade. Por exemplo, você andando em Campina Grande, João Pessoa, Recife, qualquer que seja a cidade, você vai encontrar semáforos, quebra-molas, você vai encontrar pontes de deságua, você vai encontrar paradas de ônibus estratégicas. Mas como é que a gente escolhe esses locais? Como é que a gente sabe onde é que a gente vai fazer o nosso traçado para um ônibus passar? Como é que a gente sabe onde é que a gente vai colocar um semáforo? Como é que a gente sabe onde é que a gente precisa de quebra-molas? Então, tudo isso deve ser analisado. Outra coisa, como é que a gente faz saídas do centro? Como é que a gente faz para desafogar o centro? Eu não sei de que estado você é, mas eu garanto você, provavelmente, de meio-dia, deve ser um pouco transitado, deve ser um pouco difícil transitar na sua cidade, principalmente se você estiver de carro. Então, Campina Grande, por exemplo, meio-dia, 6 horas da noite, pelo menos antes da pandemia, era um inferno. Você não tinha como se locomover, uma locomoção lenta, era ineficaz, você às vezes perdia prazos, perdia ônibus, às vezes seu ônibus era para chegar na determinada hora, chegava com meia hora de atraso, às vezes ele passava um pouco antes, então isso tudo gera um certo caos. A engenharia de transportes, junto com a parte da pavimentação ferroviária e tudo mais,
a gente vem para desafogar essa situação. Por exemplo, quando é que a gente determina que caminhões vão passar dentro da estrada? Para garantir que ele tenha um tráfego livre. Caminhão é uma carga pesada, digamos assim. Então, ele só o caminhão em si, ele desgasta seu pavimento. Você tem que analisar isso, o desgaste que ele vai causar se ele ficar parado no tempo local. Então, ele tem que estar sempre em fluxo constante. Na questão de rodovias, você tem que imaginar que ele tem que estar em fluxo constante sem atrapalhar as outras pessoas. Então, a gente faz determinação, anda do lado direito. Então, geralmente, se a gente for fazer um pavimento, se a gente quiser pensar já além, a gente tem que fazer um pavimento mais reforçado do lado direito. Então, a engenharia do transporte tem que prever isso tudo. Na questão de ferrovias, qual seria o tracejado ideal? Como é que a gente vai passar um trem? Onde é que a gente passaria um trem para transportar carga? Na parte marítima, também, da mesma maneira, qual seria o percurso ideal? Qual seria o traçado ideal? Então, baseado nisso, a gente faz as obras respectivas. A gente faz túneis, faz canais, a gente desenvolve baseado no traçado ideal. E é isso um dos principais fatores que a engenharia de transportes fornece para a gente. Exatamente. Então, dando continuidade ainda, né, falando sobre, não menos importante, a última área de concentração que a gente tem seria a construção civil, que normalmente é o que é mais associado à figura do engenheiro civil, né, a profissão da engenharia civil, essa área aí de concentração da construção civil. Basicamente, ela consiste, né, em um engenheiro civil fazer o gerenciamento e a execução das obras, não é verdade? Fazer o gerenciamento e execução das suas obras de forma segura, de forma eficiente, levando em consideração o contexto econômico, o contexto social, o contexto ambiental. Então, tudo isso é levado em consideração no momento da execução e do gerenciamento das obras, né? Dentro de um canteiro de obras, o engenheiro civil, ele é um gestor. Então, ele tem uma equipe de liderados, ele tem que fazer toda essa distribuição dos recursos, utilizar eles da melhor forma possível. Enfim, essa Perfeito. é a parte da construção civil, não é isso? A senhora Renata falou uma frase perfeita, gerenciamento de obras. É isso que a gente infere quando a gente pensa em construção civil. Boa parte dos engenheiros, quando se forma, eu diria cerca de 80%, vira engenheiro de execução. Ele vai para uma obra, cuidar de uma obra. Garante que tudo que esteja sendo feito dentro dessa obra esteja de acordo com os conformes das nossas NBRs, que são as normas reguladoras, tanto para concreto, para fundações, para instalações prediais, vários procedimentos que a gente realiza seguem essas NBRs. Então, a gente tem que estar lá para garantir que a ferragem está sendo adequada, o concreto está sendo feito de uma maneira adequada, com o traço ideal. O que seria o traço? Seria justamente a dosagem, quantidade de brita, quantidade de areia, quantidade de cimento e quantidade de água adequada. A gente não pode errar nesse traço, a gente não pode errar nessas medidas, porque senão o nosso concreto pode sair seco demais, pode sair fraco demais. Então, tudo isso vai mudando. Então, a gente tem que estar lá para garantir que tudo seja feito de acordo com os conformes do projeto. A gente tem que garantir que o projeto esteja sendo executado de maneira adequada e que justamente aquela visão que a gente idealizou no começo, que a gente imaginou como ficaria nosso prédio, se torne realidade. E aí eu puxo um pouquinho a sardinha para o meu lado também, que sou engenheira de segurança do trabalho, né? E em construção civil a gente encontra muito essa parte do canteiro de obras, os funcionários, eles devem utilizar os equipamentos de proteção individual, e o engenheiro civil, ele também deve atuar nessa questão da fiscalização, né? Gerenciar essa equipe para que todos estejam trabalhando de forma segura, não é verdade, professor Gutenberg? Com certeza, com certeza. É uma das coisas mais comuns, principalmente em obras pequenas, você vai encontrar o pessoal trabalhando sem camisa, só de short. O capacete dele, às vezes, é a própria camisa amarrada na cabeça. Isso eu garanto a você, se você imaginar um vergalhão caindo na sua cabeça, não vai ajudar muito. Então, o mínimo que a gente pede é a segurança. A gente tem que prestar atenção bastante na segurança. A partir do momento que você pisou na obra, como engenheiro executor daquela obra, o pessoal está sob sua responsabilidade. Qualquer coisa que aconteça com eles, a responsabilidade é sua. Mas ele não quis utilizar o capacete, beleza. Existe funcionário, existe dinheiro. A sua função é garantir que ele use o capacete. Ele disse que não queria utilizar. Beleza, se ele não quer utilizar, ele não está apto para trabalhar na sua obra. A gente substitui esse funcionário. Exatamente. Então, essa questão da fiscalização, não só mesmo dessa parte de segurança, mas a fiscalização de tudo que o professor Gutenberg citou, né? A questão do concreto, de todos os materiais utilizados dentro da obra, fiscalizar é muito importante, né? E aí um profissional que tem habilitado, que é qualificado para esta função, deve se fazer presente, deve fazer o monitoramento dessas atividades.
E aí, bom, seguindo aí a nossa linha de raciocínio, né? Quais seriam as atividades, as principais atividades que podem ser executadas e que devem ser executadas por um engenheiro civil, né? A primeira delas a gente pode citar aí, que seria a viabilidade técnica, econômica e ambiental. Então, a gente já falou sobre isso, né? O engenheiro civil, ele deve se respeitar as normas regulamentadoras, as normas técnicas também. Ele deve seguir, analisar qual é o contexto econômico, né, de tal estrutura, de tal obra, daquela sociedade, daquele meio. Ele deve verificar o contexto ambiental, né, quais são os possíveis impactos ambientais que tal obra pode vir a causar. Então, fazer esse estudo da viabilidade técnica, econômica e ambiental é imprescindível. Não é isso? Com relação à consultoria, o consultoria é um conselho, né? Que a gente chama de conselho pago. Então, um engenheiro civil, ele pode vir a prestar consultoria baseado na sua experiência, né? Baseado na sua qualificação enquanto engenheiro, enquanto profissional da área da construção civil, profissional da área da indústria da construção, ele pode prestar aí consultoria, né? Faz parte do seu cotidiano aí, é uma atividade extremamente comum para um engenheiro civil. Quando a gente fala criação, né, que também é uma das atividades do engenheiro, a gente está falando também de criatividade, né? Obviamente, o engenheiro civil ele deve seguir as normas regulamentadoras, deve seguir as normas técnicas, deve seguir todo esse estudo da viabilidade, mas ele também deve criar, ele deve também produzir, procurar materiais que sejam mais sustentáveis, que tenham essa função, né, de desempenhar da melhor forma possível o que se espera, né, atendendo às necessidades de tal projeto. A questão da vistoria e do monitoramento. O engenheiro civil ele também é responsável por realizar monitoramento para identificação de patologias, por exemplo, né? Então, existem vários recursos que podem ser utilizados. A exemplo de uma máquina termográfica, por exemplo, né? Um equipamento termográfico que tira foto da temperatura, basicamente. Em palavras bem simples, né? Cada pixel da foto seria uma temperatura, um valor da temperatura, né? E aí a gente conseguiria identificar os pontos quentes de uma estrutura e identificar aí possíveis patologias. É uma forma de se fazer um monitoramento, né? A questão do ensino. O engenheiro civil, ele pode tanto atuar também nessa parte de graduação, né? Na parte de acadêmica, como ele também deve ensinar aos demais que estão trabalhando com ele no mesmo ambiente o que ele sabe, né? Ele deve passar esse conhecimento com base em todas as suas experiências e com base nos seus estudos, o que ele sabe a respeito dos materiais, dos componentes presentes dentro da obra. Relação da montagem, né? Fazer esse processo, essa junção de criação do projeto com a execução do projeto, nós temos aí a montagem, não é verdade? A parte da pesquisa, né? Pesquisar. O engenheiro civil, ele sempre deve estar atento às novas tecnologias. E aí, mais na frente, a gente vai falar um pouquinho dessas tecnologias aí que são tendências de agora, né? Talvez no futuro não sejam mais uma tendência, já seja mais uma realidade. Então, a gente vai mostrar aí para vocês um pouco do que o engenheiro civil, ele deve estar atento, né? Às novas tecnologias que estão sempre surgindo e pesquisar por novas para desenvolver novas tecnologias, né? Buscar sempre o desenvolvimento, buscando sempre a melhor forma de atender a sociedade, tá? A parte orçamentária é importante, o professor Gutenberg até já falou sobre isso, né? A questão orçamentária é muito importante. Não é apenas o custo, pensar no custo, né, financeiro de tal obra é muito importante. Verificar qual é o custo da mão de obra, qual é o custo dos materiais, qual é o valor do seu trabalho, né? Então, essa questão de orçamentos também faz parte de uma das atividades desenvolvidas por um engenheiro civil no seu cotidiano. E, por fim, a elaboração e execução de projetos, né? E aí, quando a gente fala projetos, existe uma grande gama de projetos da construção, né? Projeto elétrico, projeto hidráulico, enfim, existem os projetos que estão associados ao projeto de construção, não é isso? Numa situação, digamos assim, um pouco mais realística, o que acontece com esse fluxo olhando, com esse diagrama? Não necessariamente ele segue essa ordem, são apenas algumas coisas que a gente tem. Então, como é que funciona? Vamos supor, se o cliente, senhor X chega para você e fala, eu quero construir, beleza, aí a gente começa as incógnitas, você quer construir o quê? Beleza, eu falo uma casa. Próxima pergunta, quantos andares? São andares?
só o piso mesmo, só o pavimento térreo. Sim, beleza, você quer ela, quantos metros quadrados, onde você quer fazer isso? Qual tipo de solo? Então, tudo isso vai, consultoria, pesquisa, desenvolvimento, beleza. Ele quer construir em João Pessoa, beleza, que parte de João Pessoa? Tambaú, dependendo da parte do Tambaú, é tipo mangue, então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de solo. Provavelmente sapatos não seriam indicados, então a gente teria que pensar em tipo de fundação, talvez um radieiro. Então, tudo isso já muda o nosso orçamento, já muda o nosso desenvolvimento, já muda o nosso projeto. Então, todas as informações que a professora Renata falou aqui para vocês, elas são mutáveis, elas sempre estão sendo alteradas, sempre. Então, talvez a gente precise de novas consultorias, talvez a gente precise de novos projetos, talvez a gente precise pensar em novas ideias. Tem alguma nova ideia, alguma nova tecnologia que possa ajudar a gente nesse tipo de situação? Uma problemática que surgiu, um tipo de solo que não está adequado para a gente, como é que a gente vence ele? Então, tudo isso deve ser desenvolvido, pensado, para a gente poder chegar num projeto com um orçamento Y. Exatamente. Então, tudo está associado no final das contas, né? Exato. Bom, é importante a gente falar um pouquinho sobre o salário, né? Muita gente escolhe a profissão com base no salário, mas não é nem só isso, né? Quem exerce um papel tão importante na sociedade merece ser bem remunerado, né? Pelo menos ter um reconhecimento a partir disso. E existe uma lei, a Lei 4.950-A, que ela faz justamente essa regulamentação do salário mínimo do profissional de engenharia, com base na sua jornada de trabalho. Então, para um engenheiro civil que trabalha 6 horas, né, que tem uma jornada de trabalho de 6 horas, ele deve receber aí 6 salários mínimos, né, no mínimo. 7 horas, 7,25 salários mínimos, e 8 horas, 8,5 salários mínimos, de acordo com a Lei 4.950-A. Bem, o que o engenheiro civil ele precisa para trabalhar? Bom, existem vários recursos, né, que o engenheiro civil ele pode fazer uso para desenvolver as suas atividades. Vamos citar aqui, né, algumas delas seriam os instrumentos de medição, de um modo geral. A gente colocou aí o exemplo de um teodoleto, que é utilizado na topografia, mas existem outros instrumentos de medição, como, por exemplo, o medidor de umidade, como a trena, né, bem comum nessa atividade. Porque para construir uma estrutura, a gente precisa ter um conhecimento, né, bem preciso sobre aquele terreno, né, sobre aquele local onde a estrutura vai ser construída. Então, é importante utilizar esses instrumentos de medição para se ter esses dados, né, para fazer a análise desses dados. Calculadora científica, que faz parte de todo e qualquer engenheiro, da vida de qualquer engenheiro. E aí fica a dica, né, para aqueles alunos que desejam, para os estudantes que desejam entrar nessa área, é muito importante de se ter uma afinidade com a física, com a matemática, né, com o cálculo, com o raciocínio lógico. É muito importante ter essa afinidade para desenvolver esses projetos, né? Colocar esses projetos em prática é muito importante, fazer uso de cálculos, então a calculadora científica aí seria a melhor amiga de um engenheiro civil. Nós temos aí os EPIs, e aí a gente já falou um pouquinho sobre eles, né? Da importância de se utilizar os equipamentos de proteção individual, capacete, luva, bota, quando a gente estiver num processo de visitação de uma obra, de monitoramento, fiscalização de uma obra, né? Então, é muito importante a utilização desses equipamentos a utilização desses equipamentos até mesmo pela proteção, né? Enquanto pessoa, para sua integridade física naquele ambiente. O canteiro de obras ele é bastante dinâmico, né? São várias atividades sendo executadas ao mesmo momento, ao mesmo tempo, e aí vários riscos estão envolvidos. Então, utilizar os equipamentos de proteção, com certeza, é muito importante quando a gente vai fazer a visitação de uma obra de construção, né? Em um canteiro de obras, que serve de apoio para a construção, para as atividades de construção. E, por fim, os softwares, né? É uma ferramenta aí que chegou para ficar e vem se desenvolvendo a cada vez mais. Os softwares, eles têm essa função de nos dar maior precisão, né? Melhor exatidão dos projetos, melhor visualização dos projetos. Então, justamente, não só os projetos de cálculo, né, os projetos de cálculos estruturais, mas também os projetos de desenho, né, o desenho técnico. Então, é muito importante a utilização dos softwares, e o professor Gutenberg, ele vai falar um pouquinho deles para a gente. Exato. Inicialmente, a gente tem que pensar quais são os softwares que a gente utiliza.
Qual a função do software? Para que ele serve? Se a Renata puder passar aí, justamente, a gente tem o AutoCAD, citando alguns exemplos aqui, temos o AutoCAD, o Revit, o Eberic e o AutoCAD. A gente vai aprofundar cada um deles, mas o importante é saber que, praticamente, se a gente quiser entender como é que funciona o software, pegue, por exemplo, o AutoCAD, planta, pegue o Revit, a gente tem uma modelagem 3D, pegue o Eberic, dimensionamento estrutural, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, e temos o AutoCAD, que vai dizer para a gente quanto que vai custar tudo que a gente colocou no nosso projeto. Desde as mínimas peças até a última grama de concreto. Temos aqui, por exemplo, o nosso AutoCAD. O que seria o AutoCAD? O AutoCAD, pessoal, de uma maneira bem simplista, bem simplória, ele serve para a gente fazer nossa planta baixa. Ele vai dar uma noção da gente uma vista superior. Na maioria das vezes, a gente só tem um interesse mais na planta baixa, principalmente quando a gente vai comprar um apartamento ou uma residência. A gente vai ter a localização, onde é que vai ficar nossos quartos, onde é que vai ficar nossas salas, nossos banheiros, como é que estão. Se você quiser ir um pouco além, você pode fazer uma predisposição dos móveis, imaginar como é que vão ficar, e também pode trabalhar um pouquinho em 3D, para ver se você está gostando do que você está fazendo. Exatamente. Posso seguir? Pode sim, Renata. Nesse exemplo aí, a gente tem um projeto elétrico, né? Então, a gente consegue aí identificar os pontos de iluminação, os pontos de tomada, os eletrodutos, onde está passando a fiação. Então, um projeto realizado em AutoCAD, ele tem aí essa característica de a gente conseguir visualizar em 2D, né? E o professor Gutenberg citou aí que a gente pode ver em 3D também, né? Exato. Pronto, o Revit está sendo mais utilizado nessa parte de 3D, até porque quando a gente pensa na questão do BIM, que é, querendo ou não, o BIM, o que seria o BIM? O BIM é uma construção virtual, que a gente utiliza alguns programas como o Revit, a gente faz uma construção virtual equivalente a uma edificação real. Então, não só a gente vai poder ver a estrutura, como é que ela está ficando, dimensionamentos, a espessura das paredes, mas também a gente vai poder ver as camadas dessas paredes. Por exemplo, quanto é que eu tenho de chapiço, quanto é que eu tenho de reboco, quanto é que eu tenho de alvenaria pura, quanto é que vai ser meu tijolo. E a gente vai poder separar essas camadas para poder fazer uma análise mais detalhada. Então, isso leva a gente a outro patamar. Ou seja, detalhes de portas, janelas, tudo, em geral. Então, o Revit também faz isso para a gente. O que é que a gente pode ver no Revit? Dentro da alvenaria, dentro da própria estrutura, dentro do fogo que a gente vai trabalhar, a gente vai poder ver as tubulações passando, tanto os conduítes elétricos quanto instalações hidrossanitárias, passando esgoto, passando água potável. Então, tudo isso vai ser possível de ser visualizado pelo Revit. Também ajuda para a gente ter uma noção melhor das peças necessárias, hidraulicamente falando, por exemplo, o T, joelho, quantas a gente vai precisar, para chegar onde a gente quer chegar, onde a gente precisa chegar. Pode passar, senhora Renata. O Eberic, para a gente, ele já é um pacote, digamos, que ele tem, pelo menos no meu tempo, hoje mudaram um pouco os nomes, a gente tem o estrutural, a gente tem o mínimo, e a gente tem hoje em dia o que é hidrossanitário, dentro do pacote Eberic. O que é que eles fazem? São projeto estrutural, projeto elétrico e projeto de águas, digamos assim. O que é que ele faz? Ele vai dar para a gente uma noção, claro, como a senhora Renata falou, a gente tem a nossa calculadora como nossa melhor amiga. Entretanto, fazer um projeto estrutural à mão demora muito mais que você utilizar um programa desse. O que é que esse programa faz? É simples. Tanto na parte elétrica, quanto na instalação predial de água potável e água quente, tanto na parte estrutural em si, a gente vai fazer contas. Claro, só que a conta que a gente faria em determinado tempo na mão, ele já tem as fórmulas dentro do programa, a gente só vai ter que colocar os dados. A gente vai dizer, a gente vai estar com uma carga X nessa laje, a gente precisa saber quanto é que vai ter de espessura dessa laje, a gente precisa saber a armação que vai ter que ter nessa laje para aguentar essa carga. Como é que a gente sabe essa carga? Beleza, vamos ter que passar na questão de concepção estrutural. Qual tipo de prédio que eu estou fazendo? Um prédio residencial? Beleza. Então, eu vou ter que imaginar que vão ter pessoas morando lá. Pessoas vão ter uma carga adicional X na minha laje, fora o próprio peso próprio da estrutura. Então, se a gente imaginar uma biblioteca, a gente vai ter que imaginar prateleiras cheias de livros. Dependendo da quantidade de prateleiras, dependendo do porte da biblioteca, a gente vai ter uma carga adicional, talvez até mais pesada do que pessoas, dependendo do nível da biblioteca e do porte da biblioteca. Então, a gente tem que saber o que é a nossa obra para a gente poder imaginar as cargas que vão estar atuando sobre ela, o peso que vai estar inserido nela. Perfeito. E temos o nosso AutoCAD. Dependendo do programa que você utilizou para chegar até esse momento, ou se você fez à mão, você vai ter um quantitativo. O que seria isso? Você vai ter
imaginar quanto de argamassa eu vou gastar, quanto de cimento eu vou gastar, quanto de brita eu vou gastar, quanto de areia. Beleza, dentro de tudo isso você vai ter colocando quantos três eu vou gastar, quantos pedaços de cano, quanto de armação, quanto de ferragem. E dentro disso aí você vai ter que colocar ainda o preço do seu trabalhador. Você vai ter que colocar o preço do seu trabalhador que trabalha com carpintaria, com encanação, com ferragem, com armação, e até aquele cara que é o seu pedreiro básico. Então, tudo isso deve ser contabilizado para que a gente chegue no fim com um custo geral para essa obra. Baseado nesse custo, a gente tem outros custos a serem analisados. Perfeito. Vossa Casa é uma ferramenta, né? É um dos softwares que apresenta uma ferramenta muito importante nessa previsão orçamentária, não é isso? Exato. É porque a gente trabalha com custos de SINAP e tudo mais. Custos que variam de estado para estado. No caso, a hora do servente, a hora do pedreiro, tudo isso vai variando. Temos novas tecnologias que são utilizadas. É o BIM, que você tem anteriormente, que nada mais é do que uma construção virtual que vai equivaler a uma edificação real. Você vai ter uma modelagem 3D, podendo ser extremamente detalhada, podendo ver dentro da alvenaria, podendo ver onde as vestibulações estão passando, o forro, o tamanho do forro, onde a gente vai utilizar gesso, drywall, tudo. Temos a realidade aumentada. Conseguir visualizar o projeto de uma forma mais palpável, né, digamos assim, Isso, mesmo que seja virtual. Exato. Aí entra também a nossa realidade aumentada, onde, dependendo de onde, da tecnologia que você esteja utilizando, se você tiver uma pista móvel, você pode literalmente, junto com o óculos de realidade virtual, se ver entrando num apartamento, andar por esse apartamento, mesmo sem ele estar lá ainda. Então, seria praticamente um mergulho dentro do BIM. Você pegaria o BIM e você poderia ver dentro do BIM só com um óculos de realidade virtual. É você fazer o alinhamento entre uma imagem virtual e a realidade real, né? É fazer esse alinhamento aí entre essas duas realidades, a virtual e a real. O espaço físico, né, e o mundo virtual. O pessoal está utilizando hoje em dia, principalmente alguns arquitetos, para... Por exemplo, o arquiteto ele faz o layout da sua residência, ele mostra para o seu cliente. Com o óculos de realidade virtual, fica mais fácil o cliente ver se ele está gostando ou não. Pô, cara, eu não estou gostando dessa televisão aqui, tem como colocar ele em outro local? Tem como rearranjar o sofá, tem como derrubar essa parede? O seu cliente vai poder dar um insight maior. Ou seja, você vai poder fazer um trabalho mais satisfatório para o seu cliente, porque você está dando essa visão para ele. Perfeito. Bom, temos os drones, que são justamente... todo mundo aqui já deve saber que é um drone, a gente vai ter uma vista superior, a gente pode ter uma topografia sendo feita totalmente só pelo drone, a gente vai ter desníveis, a gente vai ter alturas relativas, de ponto está mais alto, de ponto está mais baixo, qual é a inclinação que existe nesse local, tudo isso é através de drones. E temos a domótica, que a domótica nada mais é do que a junção da palavra domos, que é significa casa, com robótica. É praticamente aquela casa inteligente, ela vai suprir suas necessidades baseado no que ela acha que você está precisando também. Fora que ela vai ser tudo conectada, você vai poder acessar ela de longe, ligando um ar-condicionado a quilômetros de distância, desligando uma luz que você esqueceu ligada. Se for o caso, dependendo da tecnologia investida, a sua casa, percebendo que não tem ninguém no cômodo, ela mesma vai desligar essa luz que está acesa por algum motivo. Chegou o inverno, ela vai ligar o aquecimento automaticamente. Claro, se você quiser um pouco mais frio a sua casa, é só você regular isso. Mas, teoricamente, ela pode trabalhar também de acordo com as estações do ano, fazendo com que a temperatura dentro da sua casa esteja sempre agradável para você. Perfeito. A domótica, ela tem aí essa característica de ser uma nova tecnologia, mas ela já está bem presente no nosso cotidiano, né? E cada vez se fazendo mais presente. Exato. A questão é que hoje em dia ela está tendo funções alternativas que antigamente a gente não tinha. Antigamente era só, tipo, um vizinho está na sua casa, você podia destrancar a porta para ele poder entrar. Era uma coisa mais simples. Hoje em dia, a gente está além disso. Hoje em dia, um filho seu está dentro da sua casa, está precisando, a sua casa está pegando fogo, tem sistema de incêndio que vai ser ativado automaticamente, sistema de controle de temperatura, sistema de exaustão de fumaça, tudo isso, tanto controlado por um sistema inteligente ou por você mesmo. Exatamente. E para fazer, né, todo um planejamento de estrutura domótica aí tem que estar alinhado com os projetos do engenheiro civil, né, dos demais profissionais da arquitetura que estão relacionados aí na execução das estruturas, né, das edificações. Bom, temos a nossa tinta solar e
temos a nossa estrada solar. Qual é a diferença de uma para outra? Vamos falar da estrada solar, que é um pouco mais simples. A estrada solar é praticamente feita de placas fotovoltaicas. Onde é que geralmente elas são aplicadas? Em locais que a gente não tem um tráfego muito pesado, até porque a gente precisa que essas placas permaneçam inteiras, ou seja, não sofram com um tráfego pesado, para poder render para a gente a energia que a gente deseja. Elas funcionam praticamente como fazendas solares, que a gente já tem esse conceito tranquilo. A tinta solar é um pouco diferente, ela vai utilizar, fazer a captura do H2O e, através de processos químicos, ela vai separar o hidrogênio do oxigênio. Ou seja, vai pegar água, vapores de água, transformar em hidrogênio e oxigênio separados e utilizar o hidrogênio através de reações químicas também para gerar eletricidade ou separar, isolando 100% do hidrogênio para transformar ele em combustível. Ou seja, utilizando motores e bombas também, a gente pode trabalhar com motores que funcionam com hidrogênio. Então, claro, nada tão exagerado, mas a gente vai chegando lá. Aos poucos, a gente vai conseguindo fazer energias renováveis mais eficazes. De fato, ainda são tecnologias recentes, né, que a gente está trazendo agora. Temos a construção modular, que foi aquele caso bem de prática que a gente viu na China, onde eles construíram, foi na China, não foi nada. Foi na China. Um hospital em 10 dias. É justamente isso. O pessoal tem, digamos, um modelo já de piso, de pavimento tipo, e a gente simplesmente vai montando, como se fosse uma casa de cartas. A resistência estrutural dela é adequada, ela é toda conectada, não tem nada solto. A partir do momento que elas são colocadas no local, é feita a ligação, seja ela através de perfis metálicos ou concretos ou algum tipo de argamassa, mas é bem utilizado e foi utilizado e prova que funciona, principalmente em situações de emergência. Não é aquele prédio que, por exemplo, ele vai aguentar um terremoto, mas numa emergência, quem está precisando de prédio, quem está precisando de instalações, ele é a melhor opção. Temos ainda o nosso tijolo ecológico, que nada mais é que um tijolo que promove praticamente zero impacto ambiental, desde a construção dele, desde do que compõe o próprio tijolo ecológico, até o seu destino final, para descarte. Temos ainda uma tecnologia bem interessante, que é o concreto autocicatrizante, que ele nada mais é do que ele tem um aditivo cristalizante dentro dele. Ou seja, quando aparecem algumas fissuras, algumas trincas, esse aditivo em si vai vazar e ele vai, através de propriedades químicas, se ligando ao próprio aditivo, outros também criando uma ponta, ou seja, selando. Ele vai literalmente cicatrizar uma fissura ou uma rachadura que você possui. Ele é muito bom, só que ele tem um preço um pouco ainda elevado, é uma tecnologia nova. E temos o concreto translúcido, que é outra tecnologia excelente, principalmente para o pessoal que sonha com a clarabóia, só que acha que o buraco no meio do teto é um pouco exagerado. Então, eles trabalham justamente com esse concreto translúcido. O que seria isso? Ele é uma mistura de fibra de vidro com cimento e outros aditivos, e água. E, no caso, ele possui a mesma resistência do concreto, só que ele não pode ser produzido da mesma maneira, tipo, digamos assim, mesmo porte de produção. É um pouco menor, mas ele vai passar boa parte da luminescência absorvida por ele. Dependendo do tipo da dosagem que você fizer, ele passa de 50% da claridade recebida, o que já é suficiente para iluminar uma sala no verão. Isso recebendo diretamente do seu teto. Pois é, aproveitando assim a luminosidade natural, né, do dia. Isso, economizando energia. E dependendo do país que você trabalha, por exemplo, a energia elétrica, ela é gerada através de combustão. Se pegar, por exemplo, os Estados Unidos, você teria esse caso, onde você tem essa trabalhabilidade. Exatamente. Vai lá, Renata. E ali, falando um pouquinho, né, do que a gente espera dos nossos alunos quando formados no curso de Engenharia Civil. Então, o engenheiro civil formado por Engenharia Civil na nossa instituição, na Unifacisa, ele estará apto de desempenhar cargos e funções técnicas desenvolvidas na construção civil, aplicar as legislações e resoluções pertinentes, estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras diversas, fazer cálculos, coordenar e supervisionar equipes de trabalho, na verdade, fiscalizar obras e serviços, dentre outras competências. Então, a gente espera isso dos nossos alunos, o corpo docente, ele atua de forma a fazer com que os alunos eles tenham cada dia maior contato, né, com a realidade. Então, se espera isso dos alunos, né? A gente trabalha para que os alunos, com toda a infraestrutura que a Unifacisa dispõe, o corpo docente
trabalhe em conjunto para que os alunos eles sejam capazes de atuar desta forma. Com relação ao tempo de duração do curso de Engenharia Civil na Unifacisa, nós temos aí 5 anos de duração, certo? No caso, 10 semestres. No primeiro ano, a gente trabalha com conhecimentos básicos que estão relacionados a todas as engenharias, né, que são comuns a todas as engenharias. Porém, no 5º ano, né, a gente vai seguindo, crescendo gradativamente, e no 5º ano, o aluno, ele entra aí no mercado de trabalho na forma de estagiário, né? Então, ele consegue aí ter um contato diário com os trabalhos realizados por um engenheiro civil. Com relação aos turnos, né, nós temos aí 2 turnos, o que é muito bom, muito significativo, principalmente o período noturno, né, para os alunos que precisam trabalhar, exercer alguma atividade durante o dia. Então, eles têm aí o período noturno para trabalhar, para estudar, né, e o diurno para estudar, e tem aqueles alunos que preferem estudar durante o dia. Então, nós temos aí essas 2 possibilidades, né. Aqui é o nosso corpo docente, né, tá faltando alguns professores, mas é um corpo docente bastante diversificado, né, existem outros tipos de engenheiros, né, não apenas engenheiros civis atuando no corpo docente, uma vez que a engenharia civil é uma engenharia multidisciplinar que envolve outras engenharias, né, outras disciplinas, outras especialidades. Então, a gente tem aí um corpo docente bem diversificado para trazer, né, todo um conhecimento para os nossos alunos, para os nossos estudantes. Com relação aos nossos alunos, né, mostrando para vocês algumas imagens que nós temos aí, que foram retiradas do Instagram. Sigam as nossas redes sociais, né, @engenhariacivil.unifacisa. Lá vocês vão ter essas novidades, né, vão conseguir verificar aí essas imagens que eu estou disponibilizando para vocês e todas as especificações dessas imagens, né, do que se trata. Então, muitas delas são baseadas em visitas técnicas, né, que os nossos alunos realizam. Essa imagem da direita aí seria a visita técnica à fábrica Elizabeth, né? Então, uma fábrica que a professora Mirelle leva os alunos, né, para eles terem esse conhecimento aí de uma forma melhor. Então, outras visitas técnicas aqui, nós temos também a gabarito, né, sendo feita em sala de aula. Então, é muito interessante isso, que os alunos, eles conseguem proporcionar, né, realizar no ambiente de sala de aula. Aqui outra visita técnica sobre estação, outra visita técnica que a gente realiza, né, para que os alunos eles tenham esse conhecimento mais profundo do caminho da energia elétrica, do processo de geração, transmissão, distribuição. Então, isso aí seria uma subestação de distribuição daqui de Campina Grande, uma visita técnica. Do lado direito, nós temos aí uma competição que os alunos têm, né? Então, formação de grupos para desenvolverem pontes de madeira. Então, os alunos, eles ficam muito motivados, né? E são vários alunos de diversos períodos que se juntam para desenvolver essas atividades. Então, a aplicação de carga, então, verifica-se até quanto cada ponte suporta, e aí tem a premiação, é bastante interessante. Aqui nós temos um treinamento de primeiros socorros, né? A gente teve uma parceria aí com o curso de enfermagem, então a gente sabe que os engenheiros civis, né, os nossos estudantes e futuros engenheiros civis, eles vão estar inseridos dentro de um ambiente que tem bastante riscos à integridade física, que é no caso o canteiro de obras, então por que não, né, ser treinado para prestar os primeiros socorros em caso de ocorrência de acidentes, né? Todas as precauções devem ser tomadas, mas caso os acidentes aconteçam, é importante aí a gente saber lidar com essa situação. Então, teve esse treinamento com o professor Josivan. É muito interessante que o engenheiro civil sabe lidar com esse tipo de situação também. Caso não haja mais ninguém apto no campo, os primeiros socorros seriam prestados justamente por você, seria o maior responsável na obra. Exatamente, é muito interessante isso. Então, a gente teve os nossos alunos, eles têm a oportunidade de ter esse treinamento aí. Nessa foto da direita seria uma visita técnica dos nossos alunos ao Hospital Help, né, que está sendo construído. Nós temos aqui uma visita técnica a uma concreteira, né, a casa eficiente, e aqui mostrando para vocês que mesmo com o isolamento social, mesmo com essa pandemia de Covid, a gente continuou, na medida do possível, né, realizando as atividades de laboratório,
respeitando todas as distâncias, né? A distância social, utilizando máscara. Então, a gente continua desenvolvendo aí as atividades. Aqui mostrando para vocês alguns experimentos, né? Alguns ensaios realizados pelos alunos nos nossos laboratórios. E aqui imagens dos laboratórios, tá? Que a gente tem à disposição. Quer falar um pouquinho, professor Gutenberg? Bom, temos laboratórios de maneira geral capazes para realizar ensaios mecânica dos solos. A gente também faz corpo de prova de concreto. A gente monta esse corpo de prova aqui na nossa instituição, para a gente ter uma noção dos ensaios simples. A gente faz um teste, que é para saber a qualidade desse concreto, se ele está podendo ser utilizado, qual é a condição que ele pode ser utilizado. Por exemplo, um concreto muito mole, ele pode ser utilizado, mas para quê? Depende. Um concreto muito rígido também, ele fica duro de ser moldado, fica duro de ser vibrado. Então, a gente tem que saber a trabalhabilidade dele. Então, esse intervalo é um dos ensaios que a gente faz. Ele diz para a gente o que é que a gente pode fazer com esse concreto, na situação que ele se encontra no momento. Temos também outros ensaios realizados no elemento de solo, para determinar a tensão que o nosso solo aguenta, tanto oscilante quanto a tensão admissível, ou seja, para projetos de fundação e tudo mais. Temos a máquina do laboratório hidráulico, onde a gente pode determinar, simular a vazão de canais, ou seja, quantidade de água que vai escorrer, quantidade de água que a gente pode simular numa grande chuva, saber se é adequado ou não a nossa trabalhabilidade, e a gente faz dessa maneira. Pois é, isso aqui seria o laboratório de física, né, onde a gente tem essas estruturas aí para fazer os esquemas fundamentais de ligação. Então, realmente, de fato, os nossos estudantes, eles põem a mão na massa, né, eles têm aquele dia de eletricista, tem aquele dia de pedreiro, né, então eles colocam a mão na massa mesmo, executando todas as atividades para que eles possam fiscalizar se as atividades estão sendo executadas de forma correta quando eles forem os gestores das obras, né? Perfeito. Então, a gente agradece, né? Agradece aí a atenção de vocês. Sigam a gente nas redes sociais, venham fazer parte do nosso corpo, né, de estudantes. É muito interessante esse curso, ele tem uma multidisciplinaridade. A gente tentou passar aqui para vocês um pouquinho do que se trata a engenharia civil. Óbvio que esse tempo não é suficiente para a gente contemplar todo o conteúdo, né, toda a diversidade, né, todos os campos que o engenheiro civil pode atuar, mas a gente tentou aqui, de uma forma resumida, passar para vocês. Obrigada pela atenção. Como tem escrito aí, o ensino superior vem aí, e a gente está esperando vocês, pessoal. Até lá. É isso. Tchauzinho. Tchau, tchau. Acreditamos que podemos mudar o mundo se tivermos o poder da educação e da ciência. Um ecossistema que existe para transformar e ser o melhor em todos os formatos. E quando surgem novas perguntas, juntos encontraremos novas respostas. Processo Seletivo Unifacisa 2021. Seja você a resposta para o mundo. A Unifacisa está de portas abertas para você. Venha conhecer a nossa estrutura e experimentar a incrível experiência universitária do nosso ecossistema. Laboratórios de todas as áreas, complexo esportivo, área de lazer, vivências em sala de aula e muito mais. Temos horários exclusivos para você e contamos com todas as medidas de biossegurança. Agende seu horário e conheça a Unifacisa.